A paróquia Nossa Senhora do Rosário apresenta podcast Rosário 10+, Vida, Esperança, Missão. São 10 anos de história, são 10 anos de missão. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Rosário 10+. Hoje nós vamos conhecer um pouco da comunidade Nossa Senhora do Rosário, né, que hoje é paróquia, mas nós vamos conhecer um pouco da comunidade, como se originou, né, como foi os primeiros passos dentro dela. Estamos aqui com a Denise e o seu Neguinho, que vão contar um pouco mais dessa história. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigado. A gente está aqui para falar aquilo que tiver necessidade, que foi importante, que a gente acha que sabe, né? Obrigada. Pode se apresentar Eu sou a também. Denise e atualmente eu estou no Conselho Paroquial. Já fiz parte de outros grupos, mas hoje atualmente estou no Conselho Paroquial. Certo, e vocês estão aí desde o começo, né, da comunidade. Como foi que deu a origem dessa comunidade? O Neguinho pode falar mais, porque ele é um pouco mais antigo que eu, dentro da comunidade. Neguinho, fala aí com a gente. Bom, toda a comunidade, a princípio, para começar, meu nome é Antônio Alves de Souza, com Z. Eu sou conhecido como Neguinho há muitos anos. Lembrando que o Neguinho eu trouxe para homenagear a minha raça, né? Eu estou no João de Deus desde 86, se bem que o João de Deus ele foi fundado no dia 21 de abril de 1981. A origem do nome foi em função da visita do Papa, em junho de 80, e então, lá no Rio de Janeiro, aquela música João de Deus, então trouxeram o nome para João de Deus. A origem de toda a comunidade, o João de Deus não é o privilégio dele, geralmente eles botam o nome ou de um político ou de um santo, de preferência o político que está no mandato, ou um santo bem forte, né? E João de Deus, por coincidência ou não, é um santo hoje, que a gente teve o privilégio de vê-lo andando. Eu tive o privilégio de ser segurança do Papa quando ele passou pela Guajajara. Então, o santo que andou no João de Deus, passou perto do João de Deus. Bom, então, toda a comunidade, o que ela traz? Qual é a sua origem? Geralmente, na capital, é o êxodo rural. As pessoas são expulsas dos seus campos, das suas coisas, e vêm para a cidade. Então, nessa época de 80, São Luís estava efervescendo a questão das indústrias, a questão de empresas, trabalhando, então vieram muita gente. Mas faltou espaço para essas pessoas. O que fizeram? Rapaz, vamos arrumar um lugar para a gente armar nossos barracos. E montaram o João de Deus. É claro, foi fácil? Não foi fácil. Teve porrada, teve briga, teve tiro, ainda bem que não morreu ninguém, mas aconteceu tudo isso. Então, fizeram de manhã, a polícia derrubava à noite, faziam no outro dia, e até que um governador do Maranhão, um dia disse, olha, não derribem mais, não tem nenhum problema. Os caras estão lá, o pessoal vai ficar lá. Então, deixa a casa dele pronta. Agora não pode. Apareceram muitos donos, né? E esses donos, até hoje o João de Deus tem problema com esses donos que diziam que era o dono do João de Deus, o dono de São Bernardo, desses bairros por perto ali. Mas o João de Deus, ele cresceu assim, e aí temos que lembrar que teve uma instituição que foi muito forte, as Irmãs de Assunção. Então, ela carregava a comunidade na fé e as pessoas trabalhavam a comunidade como operários da comunidade. E isso passou-se muito tempo com bastante dificuldade, falta água, escola, segurança. A gente tinha que se segurar em nós mesmos, porque não tinha quem fizesse a nossa segurança, a não ser para dar porrada nas pessoas. E assim a gente foi levando. E tanto é que hoje o João de Deus se desenvolveu bastante. Se você trouxer desde os primeiros casas que foram montadas até os arranha-céus que tem hoje no João de Deus, você vê que houve uma modificação muito grande. Os moradores compreenderam que ali era um bairro que tinha que morar ali. Nós não tínhamos mais para onde ir. E hoje, eu acho que não tem 50% das pessoas que fundaram o João de Deus. Foram todos embora, venderam suas casas, foram para outros cantos, mas está lá. Eu estou com 40 anos lá no João de Deus, 38 anos no João de Deus, e eu digo assim, hoje eu não saio do João de Deus. Primeiro que eu estou circundado de 3 grandes avenidas que passam o transporte coletivo por todos os lugares. Eu tenho um supermercado dentro do bairro, rodeado de bancos, eu tenho tudo dentro do João de Deus. Eu só saio de lá para ir no outro canto,
no outro comércio, se eu quiser ir, mais a passeio, principalmente na Rua Grande, para estar subindo aquelas escadinhas lá. Então, é assim, eu acho que o João de Deus, hoje, ele agradece muito a turma de trás, que passaram, que ralaram mesmo, não? Como se fosse, é como se fizesse uma construção, e essa construção, todo mundo sabe, é uma estrada. Entra o trator derrubando tudo, depois asfalto, e fica só os carros bonitos passando por lá. E hoje o João de Deus está só o bonito. Certo. Mas, No início, assim, do João de Deus, como foi criar a igreja, né, Nossa Senhora do Rosário, no meio desse caos todo que foi o início do João de Deus? criar a igreja no João de Deus, aí foi uma tarefa bem árdua. Mas uma tarefa, quando a gente diz árdua, mas foi uma tarefa bem animadora, porque toda comunidade é uma necessidade, porque toda comunidade, geralmente, como as pessoas são egressos do interior, todas elas têm a sua religião, todas elas sentem falta da igreja. Então, como não tinha padre, freira serve também, né? Tem a irmã fulano de tal, vamos para lá. Tem o padre fulano de tal, vamos para lá. Tem o sacristão, já serve também, já serve. Então, isso, a fé da comunidade, a fé das pessoas, fizeram com que a igreja pedra crescesse e a igreja povo se inserisse nela. Na efervescência do bairro, a igreja povo se inseriu bastante, e isso eu tive o privilégio de ser uma dessas pessoas, né? Minha esposa, na época, era coordenadora da igreja, quando começou a transição, começou a já se falar na paróquia, e a primeira carrada de tijolo foi comprada em Rosário, fechada. Dona Regina e Dona Martinha, para contar a história, foram comprar, o caminhão trouxe, foi o caminhão do meu cunhado, carradinha fechadinha, botar lá um montinho, lá no presente daquela cruzinha que está lá no João de Deus, lá, que lembrando as Santas Missões de 91. E assim, mas antes dela ser transferida para aquele local que ela está hoje, né, que é na Rua Bom Jesus, ela tinha um começo, né, que seria ali na Rua Santa Mônica, né? Santa Mônica. Como é que foi o processo ali de transição, né? De um lugar para o outro? Por que saiu de lá para ir para Bom Jesus, Rua Bom Jesus? Só lembrando aqui que toda comunidade, ela tem, todo lugar da sociedade, ela nasce pequenininha e depois ela não fica grande, porque a necessidade das pessoas cresce, tá para lá e tal. E a igreja não foi assim. Agora, o bonito foi a construção, foi o trabalho até chegar na paróquia, né? Todo mundo da igreja na Santa Mônica, né? O pessoal hoje botaram o nome da Igrejinha da Santa Mônica, né? Vai morrer como Igrejinha da Santa Mônica, se acabar como Igrejinha da Santa Mônica. Então, se fazia vendas, se fazia leilões, se fazia bingo, se fazia tudo. E teve uma pessoa que foi muito forte nessa caminhada, transição foi a irmã Rita. A irmã Rita. Muito embora as outras irmãs ajudassem, tudo, mas a irmã Rita começou aqui, fazia bingo, fazia rifa, fazia tudo, fazia aquele joguinho para a gente botar lá. E até me lembro que o Neguinho, no caso eu, né, a gente fazia, todo domingo a gente comprava uma galinha para fazer, o nome da galinha era Jurema, né, para fazer aquele negócio de matar, mas não matava a galinha, o cara acertava lá numa pecinha que a gente botava, e quem acertava, levava a galinha. Brincadeiras da época, né? Sadias. E teve, assim, muito forte, já no local da nova paróquia, no local da paróquia, foi o Arraial do João de Deus, um arraial muito forte, não sei quem se lembra daquele arraial, né? A gente trabalhava numa empresa de bebida e facilitou, então, trazer a cerveja, congelador para lá, para se pagar no apuro. Graças a Deus deu certo. Puxando esse gancho aí, né? Quem foi as principais figuras, né, que tiveram esse desempenho para criar a comunidade Rosário, né? Olha, você tem assim, eu não digo assim figuras específicas, mas um conjunto de ações. Muitas pessoas, citar o nome das pessoas, corre o risco de não se lembrar de todas. Mas tem seu Arimateia, um dos caras lá. Tem Lázaro, tem Moraes, tem Dona Regina também, tem a família do seu Monteiro, lá, como é? Monteiro, muito obrigado, seu Monteiro, obrigado. Corrigindo, seu Monteiro. Então, Maria da Paz, Chicão. Então foi muita gente. Muita gente. Quando eu estou dizendo que criaram mesmo, a fé cresceu. E não posso deixar de falar no grupo dos jovens.
não sei se vocês participaram do grupo, o JUCAP, Jovem Esse Construindo daí Amor eu e não, Paz. esse aí eu não cheguei, não. Não, mas eu também quero, porque também foram o motor da comunidade na sua construção, tanto na área da igreja como na área social da igreja. Tudo Certo. bem. Eu fiquei sabendo que, assim, eu tive uma breve relato de pessoas mais velhas também, né, que construíram aí a parte eclesial da igreja, que naquela época o padroeiro, na verdade, não seria Nossa Senhora do Rosário, né? Inclusive, eu fiquei sabendo recentemente isso. Como né? foi Que seria, pra- que surgiu lá, né? que Seria São Sebastião. isso, justamente, seria São A gente queria Sebastião. saber como foi Aí, essa... como foi esse nome, foi Isso aí eu trocado. não sabia, eu também essa informação eu obtive agora. Né? Detalhe novo, né? Através de pais, que era a Isso. filha do seu Monteles. Na época eles eram muito atuantes, a família toda. E isso ela contou para algumas pessoas que também não era do meu conhecimento, mas eu acredito que Neguinho, não sei se ele sabe dessa história, poderia contar, mas eu não Seria uma história interessante, né? sei. Porque até então, cada E dia vai como, sendo uma coisa como diferente. foi que cada surgiu dia a Nossa Senhora do Rosário como padroeira? Olha, assim, toda comunidade tem que ter seu padroeiro. Como eu disse, todas elas são montadas em cima ou de um santo, ou de uma santa, ou de um político forte, né? Graças a Deus, nós fomos um santo. Teve um nome que veio do João Paulo II e o santo padroeiro. Por uma função de ser fundada por pessoas muito católicas, né? Geralmente as paróquias têm muitas pessoas católicas, geralmente é uma santa que é a sua padroeira. Isso é fato. E aí o São Sebastião chegou lá e o pessoal disse, não, São Sebastião, dá licença aqui, mas eu vou botar a minha Dona Maria, Nossa Senhora da Rosário, porque ela é forte, tem um terço forte, tem a vida forte, tem as irmãs de Assunção. Então, a gente nem sabe, na realidade, quem levou o primeiro santo para lá. Geralmente faz uma reunião e leva um santo que é protetor. Bom, alguém levou lá um santo, deixaram o santo lá. O santo vai ficar como padroeiro. E graças a Deus deu certo a padroeiro Nossa Senhora do Rosário. Tanto é que hoje muita gente escreve, eu particularmente escrevo algumas coisas sobre Nossa Senhora do Rosário e algumas histórias que a gente já escreveu sobre a história do João de Deus. Um pouco assim afinada, mais com a questão religiosa, mais com a questão política. E nós tivemos lá no João de Deus, para fechar, o primeiro encontro político, o seminário político dos candidatos a vereador do bairro. Candidato a vereador do bairro, né? Isso foi muito interessante nessa época, né? E depois, até que o bairro resolveu se lembrar que política também se faz com a comunidade e eleger um vereador. Certo. E Denise, a gente queria saber, assim, em relação à transição, né, de comunidade para paróquia. Como foi essa transição? Está há bastante tempo lá, né, trabalhando arduamente dentro da comunidade. Como foi essa transição? Então, eu cheguei na comunidade, nós chegamos na comunidade, nossa família, em 1990. Em 1991, com as Santas Missões, a gente já se engajava na igreja, né? Então, o que eu posso contar é a partir daí, de 1991. E participando na capelinha, dentro das Santas Missões Populares. O que eu me lembro muito bem, uma coisa muito forte, até a gente chegar hoje como paróquia, é que quando a gente conversava com o Frei Bonfim, a gente olhava o projeto do nosso novo templo, que hoje é na Rua Bom Jesus, a gente dizia, para que tudo isso? É muito grande quando a gente olhava o projeto, né? E ele dizia assim, não é grande, nós vamos chegar um tempo que aquilo ali vai estar muito cheio, vai estar lotado. Então, a gente tem que pensar no futuro e que, quem sabe, um dia sermos uma paróquia. Ele sempre falava isso. Né? Quando a gente questionava o tamanho do espaço, que era, naquela época era muito grande em relação à capelinha, que era bem pequenininha, que na época das Santas Missões lotava e a gente ficava participando da missa do lado de fora, porque não cabia todo mundo. Então, como o Neguinho falou, a gente iniciou com as promoções de bingo, de festas, o que a gente faz até hoje. Né? Sabemos que o nosso dízimo não é suficiente para a gente manter a estrutura, para manter os gastos, então é necessário que a gente sempre faça promoções. E na época a gente fazia isso, fazia muitas promoções, até que começamos a fazer o novo templo, onde a irmã Rita colocou a primeira pedra
a primeira pedra da igreja, juntamente com o senhor Arimateia, com Moraes, que na época estavam juntos na construção, o esposo de Tequinha também, Chico. E aí a gente se engajou e começou a participar na pastoral do batismo e fomos, na verdade, entrando na luta, como chamava na época, porque era a luta mesmo do dia a dia. E foi muito bonito a gente ver essa transformação, Uma evolução muito de linda, comunidade, de uma realidade de capelinha para um templo maior e de um templo maior para uma paróquia. Então, eu sou muito feliz de viver essas 3 etapas até hoje, os 10 anos da paróquia. Então, nós fazíamos parte da paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Anil. Nós éramos do setor São Marcos e tinha o setor São João. Quando, em 2013, por volta de 2013, em uma reunião, a gente soube que possivelmente uma parte da paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá no Anil, seria dividida. E que possivelmente seria um dos setores eleitos, que seria o setor São João. Que nossa comunidade não fazia parte desse setor, que é o setor hoje que a gente, onde está São João Bosco, Santo Antônio, São Francisco, nós não fazíamos parte desse setor. Mas aí depois, na negociação de Frei Arimateia com Dom Belisário na época, ficamos dentro desse setor que somos paróquia hoje. E como foi, assim, a receber a notícia? Pra gente, eu sempre digo que com essa luta que a comunidade teve do João de Deus, tanto para construir o templo, que foi a força mesmo da comunidade, fazendo campanhas, teve ajuda muito grande do Frei Bonfim, das Irmãs da Assunção, mas a comunidade arregaçou as mangas. Eu digo que no coração nosso já tinha esse sentimento e esse desejo de que um dia nós seremos paróquia. Então, quando a gente recebeu a notícia, foi surpresa, mas ao mesmo tempo foi algo que assim... Poderia ser possível, né? Que poderia ser possível, que te realiza, né? E pensa, poxa, tudo que a gente fez valeu a pena. Sim. E aquilo que um dia o nosso padre, Frei que na época era Frei, hoje ele é padre, Bonfim falava, está se concretizando. E aí começou toda a discussão, com reuniões, com negociação. Não houve muita participação da comunidade no processo. Foi um processo mais entre a comunidade franciscana, os frades e o bispo. E o que nos coube fazer, a gente fez, que foi dar uma estrutura melhor para a comunidade, para receber o novo pároco. Hoje a senhora é coordenadora paroquial, né? Atualmente. Sim, atualmente. Como é que tá? Terminando como é que o mandato. Como foi essa relação durante essa sua função, né? Como é que foi a relação da matriz com a paróquia? Né? Porque a paróquia são 6 comunidades, né? Sim. Como foi essa relação entre ambas? Olha, antes de sermos paróquia e a comunidade João de Deus como matriz, a gente não tinha uma relação mais próxima com as comunidades, com as atuais comunidades que a gente tem. A partir daí, a gente começou a ter uma relação melhor, né, de entrosamento, de comunidade, de irmãos. Padre Olívio, ele se preocupava muito com isso, de dizer que nós teríamos que ser unidos, era uma unidade. E aí, assim, é lógico que tem uma certa resistência, principalmente por parte de outras comunidades que às vezes não aceitam a gente, não aceitavam, hoje não, hoje a realidade é outra, como matriz, né? Mas hoje a relação é muito boa, de irmãos, de família, que caminham na fé, que têm os mesmos desafios, que a realidade é a mesma, as mesmas dificuldades, tanto na questão pastoral como na vida material, né, de família. A relação é muito boa hoje. E quais são as expectativas, né? As perspectivas que vocês têm assim para daqui futuramente?
de 10 anos, né, da paróquia. Passou Então, tão rápido. Quando a gente olha para os passos que a gente deu durante esses 10 anos, que não foram passos muito fáceis, até porque nós não tínhamos estruturas adequadas para a gente ser uma paróquia, como não tínhamos uma casa paroquial, não tínhamos um carro para o pároco poder se Tinha deslocar. casa. Então, a gente olhando esses 10 anos, a gente viu que a gente conquistou muita coisa. Por sermos uma paróquia onde a realidade social, né, nós podemos dizer que somos de periferia, onde as famílias a maioria são de baixa renda, a gente viu que a gente deu um salto muito grande na questão material mesmo. Pastoralmente, eu acredito que as comunidades elas deram um salto muito maior do que a matriz. Eu tava pensando aqui, você acabou de falar e eu pensei aqui, se a gente vai ser paróquia, onde é que o padre vai morar? A gente Eu perguntava, acho que... onde era que o padre vai morar? Aí a ideia era que ele morasse naquela casa que fica do lado da igreja, né? Sim. Mas não tinha estrutura nenhuma para ele morar. A gente alugou uma casa onde ele foi morar o primeiro ano e depois foi quando ele fez um projeto para Advent e conseguiu parte do dinheiro, comprou aquela casa que hoje é a casa paroquial para morar. E logo em seguida ele se mudou e estamos hoje bem encaminhados. A casa ela não tinha uma estrutura totalmente acabada, faltava acabar muita coisa. A gente estava falando sobre o medo, né, no começo, que tinha um certo medo de virar comunidade, paróquia, porque não tinha uma estrutura muito boa. Mas eu acho que foi necessário, né, para Sim. poder evoluir, assim, tanto a igreja povo como a estrutura mesmo. Sim, então acho sim. que foi muito necessário essa transição de comunidade para paróquia, porque a gente vê realmente a evolução. Né, em relação à liturgia, a tudo. Eu estava falando que eu fui nascida e criada dentro da igreja e eu acho muito lindo essa evolução desde o começo até agora. O padre Olívio ele se preocupou muito com a questão da formação pastoral. Nós não tínhamos, muitas pastorais a gente não tinha quando comunidade e foi estruturada. Foram melhor estruturadas. A gente não tinha CC, a gente não tinha apostolado. Então, quando ele chegou, ele se preocupou muito de fazer a estruturação pastoral. Ele criou um conselho pastoral, onde as comunidades participavam desse conselho, ajudavam nas decisões, como ainda é hoje, né? Ajudavam nas decisões, os coordenadores de pastorais, grupos e movimentos. Uma coisa interessante é que a gente passou a ter uma participação maior dentro das atividades da arquidiocese. O que a gente não tinha antes, porque nós éramos apenas uma comunidade. A partir daí não, a partir daí a gente passa a ser conhecido na arquidiocese. Sim. E a arquidiocese acolhe muito bem, principalmente dentro da forania. A gente tem... Isso que eu ia falar, da questão da forania. Na questão da forania, a gente tem uma representatividade muito boa dentro da forania. Então é muito bonito ver crescer, ver vocês que na época da transição eram ainda dentro da catequese e que hoje vocês estão aqui conosco. Isso é um sinal de que o Espírito permanece no nosso meio, que o trabalho pastoral foi bem feito e deu frutos, e os frutos são vocês que estão hoje aqui conosco. Que Ainda tem emoção. muito caminho, né? Me permite uma coisa? Duas coisas rápidas. Ali naquela casa do lado da igreja era o centro de promoção. Sim. E ali formou muita gente. Hoje muitas pessoas, muitas mulheres, com corte, costura, carpinteiro. Então, era essa ação social que era muito bem feita ali, administrada pela irmã Rita. E outra coisa, as SEBs, comunidades eclesiais de base, que foram muito fortes no João de Deus, e isso deu visibilidade também para a comunidade e para a paróquia, né? Que no tempo não era paróquia, mas depois assim. Então, e a irmã Santos era uma pessoa muito bem ligada na frente das SEBs. Talvez eu tenha me apaixonado tanto pelas SEBs, que hoje eu sou membro das SEBs a nível nacional.
Certo, então Graças a a Deus. paróquia vive em conjunto com a Isso. comunidade, né? Vive Inclu- para a comunidade, né? Inclusive, alguns cantos, né, da liturgia, né, são músicas dos cantos São do músicas sexo. antigas. Exatamente. Uma coisa que eu Muito bem. penso que a gente precisa retomar hoje como paróquia é mais essa participação nossa da igreja no campo social. A gente tinha isso quando comunidade, isso era muito forte. A gente a preocupar com o outro, né? Com a questão como é que o outro estava vivendo, de oferecer melhoria, qualidade de vida melhor para o outro. Porque isso é fé e vida, né? Une fé e vida. Então a gente tinha essa participação bem maior que hoje. Talvez seja necessário a gente fazer uma reflexão e retomar isso. Sim. Porque também é compromisso nosso como cristão, Social. né? A questão social. A gente tinha muito, como o Neguinho relatou, em relação ao Centro de promoção. Centro de Promoção Feminina, que também tinha a carpintaria, que era ali na Rua São Pedro, e o posto de saúde. E ainda a escola comunitária, porque foram Isso. elas que fundaram as irmãs. Então, aquilo que era necessário para o povo, aquilo que era básico, a igreja ofereceu isso. Sim. Então, a nossa presença, a presença da igreja no João de Deus hoje, ela é fundamental, é de extrema importância, e o bairro num todo, ele precisa olhar isso como uma verdade e como um agradecimento àquelas pessoas que estiveram na época. Certo. Eu Ainda fiquei tinha um- sabendo, tinha um sabendo também que viu, lá era- na... tinha um lá na- mutirão, né? O mutirão, né? O Isso. poço, né? Chamado mutirão. O poço das irmãs. O poço E- tinha, eu eram lembro bem dois, dessa história dois das suas postos. irmãs. Eu lembro também que, 13 assim, nesses relatos que eu fiz das pessoas mais velhas, Ah. me contaram também que lá na minha oficina, né, que foi também nas Sim, criaturas irmãs, oficina. foi também a União dos Moradores do João de Deus, dentro dessa minha oficina. Porque eu sempre que tive uma curiosidade de saber onde é que andava essa União dos Moradores, essa Associação de Moradores, e ela me contou da Paz, né, que lá também funcionava a União dos Moradores na época. A primeira União Né? de Moradores, ela funcionava onde é o Chapeuzinho Vermelho. Isso. E aí, na época, eles fizeram uma troca. Eles entregaram aquele terreno que é o Chapeuzinho Vermelho hoje para a escola, e a escola entregou aquele terreno que é São Pedro. Então, aquilo que funcionava naquele terreno ali, que hoje é Chapeuzinho Vermelho, ele foi para a Rua São Pedro como associação de moradores. Isso. Certo. Então, gente, o tempo é tão curto. Acho que é uma conversa que precisava de mais tempo, né? Isso. Mas, infelizmente, já está acabando. Foi um episódio muito necessário para a gente conhecer um pouco, para quem não conhece, né? Um Sim. pouco da história da comunidade do João de Deus em si. Mas a gente vai ficar por aqui hoje, né? A gente Isso. convida vocês a continuarem acompanhando a gente nos próximos episódios. Até mais. Tchau. Tchau, obrigada. Realização Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Apoio Estúdio Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Vila São Luís. São 10 anos de história, são 10 anos.